Boa noite, povo de Deus. Estamos iniciando mais uma vez nessa noite a nossa transmissão para que juntos nós possamos aprender mais e mais da palavra do nosso Deus. Eu sou o ministro Romero, faço parte da equipe de fé do nosso líder estadual, pastor Guilherme de Melo, e estou à frente desse trabalho abençoado e maravilhoso aqui no bairro da Brasília Teimosa. Como de costume, irei passar para você o nosso endereço, que fica localizado na rua Dagoberto Pires, número 318, ao lado da padaria Vila do Trigo. Mais uma vez, rua Dagoberto Pires, número 318, ao lado da padaria Vila do Trigo. Lembrando que nós ainda não somos uma igreja, nós somos apenas um ponto de pregação. Então vem estar conosco quando essas restrições cessarem, quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar. Vem estar conosco em nome do Senhor Jesus. Nós estamos ali todas as terças e quintas às 19 horas e aos domingos às 3 horas da tarde, na rua Dagoberto Pires, número 318, em nome do Senhor Jesus. E antes da gente entrar na palavra, eu queria que você acompanhasse esse testemunho abençoado e maravilhoso, que você vai ver como Deus ele pode transformar a vida do homem, como Deus pode transformar a vida de uma pessoa que está totalmente longe da presença dele, de uma pessoa que está totalmente afastada dos caminhos dele, mas Deus ele sempre chama para perto e sempre faz você ter uma nova vida. Acompanhe agora e logo em seguida nós voltamos com a palavra em nome do Senhor Jesus. Devido ao vício da bebida, Ezequiel abandona a família e se torna um morador de rua. Isso ficou 33 anos eu fora de casa. Eu fui andando, eu saía de Curitiba a pé, eu andava pegava 101, saía por Joinville, saía para São Francisco, Seada, São Miguel do Oeste, São Bernardo do Oeste, Chapecó, Concórdia. Fazia tudo no pé. O Ezequiel era mendigo. Ele vivia na rua comendo sujeira da rua, lixo, pegava comida. Eu chegava às vezes nas casas para mim conseguir o dinheiro para o álcool. Eu usava de mentira, às vezes eu punhava curativo nas pernas para dizer que estava acidentado, que tinha uma ferida mal. E eu sempre orando, né? Daí a minha família, muitos da minha família, dizia: largue mão de estar orando por ele que você perde tempo. Eu disse: não vou parar. Deus fala para mim que eu não devo de parar, que eu devo de continuar orando. Patrocinei ele também. Depois que a mãe patrocina o filho Ezequiel, a situação muda. Ele não consegue mais ficar em pé e deseja voltar para casa. E assim fui ficando até que eu cheguei a cair. Eu caí de não levantar mais. Certas orações que a minha mãe fazia por mim, né, minha família, eu sentia vontade de ir embora, de ir para casa. Em 2012, Ezequiel é resgatado da rua. Aquela pessoa veio e me abraçou. Empurrei ele assim, disse: não me abraça, estou fedendo. E ele me abraçava e chorava. E eu disse: mas quem é o senhor? E nem sabia quem que era o pastor. E a mãe chegou naquele momento lá chorando, desesperada, que ele tinha sumido, desaparecido. E aí então, no coração, né, que a palavra de Deus diz que o pastor dá vida pela ovelha, imediatamente falei: vamos lá. Chegamos lá, quando identificamos com a situação, junto com os mendigos, morando debaixo da ponte. O pastor me pegou no colo dali e trouxe aqui na igreja, me deu banho, trocou roupa em mim. Já que todo mundo está se esforçando comigo, vou fazer um esforço, vou sair dessa vida. E foi quando comecei a vir na igreja da graça. Hoje, graças a Deus, estou aí. Está liberto, graças a Deus. A minha vida mudou, tudo para melhor, graças a Deus. De mendigo, Ezequiel vira empresário. Eu disse: eu não tenho nada, mas eu não vou começar do nada. Mas Deus vai me dar vitória. Porque eu não tinha meios de comprar as ferramentas, eu precisava de muitas ferramentas para mim, né? E eu comprei umas ferramentinhas que deu para trabalhar em casa um pouquinho, fui trabalhando. E sempre foi aparecendo o serviço e a gente pedindo para Deus, né? Hoje a empresa dele está indo bem, tá rendendo bastante, tem bastante freguesia. Serralheria, eu lido com esquadrias de ferro. Eu faço janela, porta, grade de proteção, escada caracol, estrutura metálica, assim de tudo. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por ele estar na minha vida, eu estar na vida dele, por ele estar assim hoje. E Deus deu mais esse presente para mim, que foi ela, né? Na minha vida, se conhecemos dentro da igreja. E hoje estamos aí, vamos casar daqui uns dias. Foi Deus que fez, porque eu, da minha parte, eu só pedi para Deus, né? E fazia
patrocinei e orava, fazia campanha a favor dele, mas Deus me fez eu ver que a bênção está caindo. Eu creio que Deus, ele tira o homem do lixo e faz se assentar junto com os príncipes. Glória a Deus, povo de Deus. Como você pode ver, é assim que Deus faz. Deus, ele transforma a vida do homem, não importa qual estado você se encontra ou qual estado um familiar seu se encontra. Se você buscar a presença de Deus, assim como Deus fez na vida desse homem que você aqui aí acompanhando o testemunho, Deus, ele pode fazer na vida de um familiar teu em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria ir para a palavra com vocês em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, uma palavra rápida, uma palavra simples, direta e objetiva para o teu coração em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia juntamente comigo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos juntamente abrir lá em Marcos, capítulo 8. E nós iremos começar a ler do versículo 22. Que ele começa dizendo assim, acompanha aí comigo. Ele diz assim, ó. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Meus irmãos, veja bem, para que você entenda melhor o contexto da mensagem, essa palavra fala sobre um homem que ele tinha um problema na sua visão, um homem cego. E ele não era daquele lugar o qual ele se encontrava. Ele morava em outro lugar, mas se encontrava dentro de uma aldeia. E a palavra de Jesus fala que Jesus ele retira aquele homem daquela aldeia, cura aquele homem, manda aquele homem voltar para sua casa e dá uma recomendação: não entre na aldeia. Meu irmão, o que é que Deus ele tem para trazer para mim e para você nessa noite abençoada? Veja só, meus irmãos, nós temos que prestar muita atenção nos lugares ao qual nós temos frequentado. Porque o lugar que nós temos ido, o lugar que nós temos buscado ir, ele pode não ser o causador do mal que veio sobre a nossa vida. Mas o lugar que nós frequentamos, ele pode ser uma barreira que pode impedir com que nós venhamos tomar posse da bênção. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus, quando chegou até aquele homem, sabia que ele precisava de uma cura e que ele estava naquela aldeia de Betsaida. Não foi Betsaida que tinha causado a cegueira naquele homem, mas era a aldeia de Betsaida que estava impedindo aquele homem de ser curado. E a palavra de Deus fala que Jesus pega aquele homem, tira daquela aldeia, leva-o para fora da aldeia e o cura. Depois de Jesus o ter curado, Jesus dá uma recomendação. Qual foi essa recomendação? Não entres na aldeia, não voltes para a aldeia, vá para a sua casa. Então, meu irmão, nós temos que olhar para a nossa vida e nós temos que ver o que nós estamos buscando. Nós temos que ver para onde nós estamos indo. Nós temos que ver aonde tem sido o nosso refúgio. Porque muitas vezes a gente, em vez de buscar o refúgio no Senhor, a gente tem ido buscar o refúgio em outros lugares, em outras aldeias. E que aldeias são essas? Um familiar, um amigo próximo, uma pessoa de confiança nossa. Mas só, meu irmão, que o nosso refúgio ele tem que vir do Senhor. O nosso refúgio não está no lado A, o nosso refúgio não está no lado B, o nosso refúgio ele está no Senhor. Então nós temos que parar e olhar para onde nós temos onde nós temos ido buscar nosso refúgio, aonde nós temos ido buscar o nosso conforto, aonde nós temos ido buscar a solução dos nossos problemas. Porque aquele homem cego, ele achava que Betsaida poderia trazer alguma coisa de boa para ele. Por quê? Porque provavelmente naquela aldeia ele pedia esmola. Não é um fato confirmado, mas geralmente naquela época, quem era cego, era coxo, pedia esmola. E aquele homem estava naquela aldeia de Betsaida, e veja que Jesus tirou ele daquele lugar e levou para fora e mandou ele não voltar mais para aquele lugar, mandou ele para a sua casa. Então, meu irmão, nós temos que ver onde nós temos ido. Porque como eu falei, mais uma vez repito, o lugar que nós temos frequentado, o lugar que nós temos ido, pode não ser o causador do nosso mal, mas está impedindo com que a gente venha tomar posse da bênção. Aproveitando o gancho que hoje é culto, ou que nós estamos aqui pela família, que nós estamos trazendo uma palavra aqui voltada à família, vou puxar um ganchinho aqui. Muitas vezes, você que é mãe, você que é vó, você que é avô, você que é pai, você tem ido muito frequentar a casa dos teus filhos.
Você tem ido muito para a casa dos teus familiares. E isso tem trazido um sufocamento para eles. Então, meu irmão, cuidado no lugar que você tem ido. Porque muitas vezes você tem pressionado muito aquela pessoa. Você tem ido muito naquele lugar. E isso está trazendo com que aquela pessoa não respire direito. A palavra de Deus fala lá em Provérbios capítulo 17, Provérbios 25, versículo 17, fala assim, retira o pé da casa do teu próximo, para que ele não venha se aborrecer de ti. Então, meu irmão, nós temos que um pouquinho, muitas vezes, nos afastar e deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, retirar um pouquinho o pé. Porque, veja, Jesus ele mandou aquele cego não entrar novamente na aldeia. Por quê? Porque Jesus queria entrar ali. Jesus queria entrar ali. Então, muitas vezes, você está querendo entrar de volta no lugar de Jesus. Se Jesus ele te afastou um pouquinho, foi para que você tivesse vista. E agora que você vê, não entre novamente na aldeia. Espera Jesus agir. Espera Jesus trabalhar. Porque é fazendo isso que você vai evitar confusões no meio da tua família. Você vai evitar confusão no meio da tua casa. É por isso que eu digo, filha, filho, aí você que está casado, fica um pouquinho na sua casa. Deixa a casa dos teus pais um pouquinho de lado. Não que você vai esquecer deles, mas você tem que se afastar, porque a palavra de Deus diz assim, deixará pai e mãe, uniciar sua esposa e serão ambos uma só carne. Então você tem que construir a sua família, você tem que viver a sua vida um pouquinho. Sogra, sogro, sai um pouquinho da casa do teu filho, da tua filha, do teu genro, da tua nora. Você tem que se afastar um pouquinho, porque você é uma pessoa que Deus ele já te afastou para que você de longe tenha vista. E é você tendo vista que você vai ver Deus agir um pouquinho. Que você vai ver Deus trabalhar e vai ver Deus ele mudar a tua família. E foi isso que Deus ele quis fazer com aquele homem. Deus ele tirou aquele homem daquela aldeia, o curou, fez ele ver e falou, não entre na aldeia. Por que Jesus falou isso? Porque agora seria quem iria entrar, era ele. Então, meu irmão, saia um pouquinho de lado, saia um pouquinho de cena e deixe Deus trabalhar. Saia um pouquinho de cena e deixe Deus agir. Porque muitas vezes no lugar que você tem ido, à frente de Jesus, você tem atrapalhado a bênção chegar. Veja que o lugar pode não ser o causador do teu mal, mas o lugar vai empatar você receber a bênção do Senhor. O lugar vai empatar com que você receba aquela promessa que diz assim, crede no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Por que vai empatar? Porque isso vai gerar confusão, vai gerar intriga, vai gerar desgaste, vai gerar confusão de várias maneiras, então você tem que se afastar um pouquinho. Abre tua Bíblia para que você entenda melhor, lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 14, também no versículo 22. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 14, versículo 22, ele diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Veja que palavra interessante. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus ele orientou os discípulos a irem na frente, ou seja, irem para o meio do mar, enquanto Jesus ele despedia as multidões. E a palavra de Deus fala que quando os discípulos chegaram no meio do mar, dentro daquele barco, eles começaram a enfrentar uma tempestade porque o vento era contrário. Mas veja, quem foi que mandou eles adiante? Não foi Jesus? Jesus mandou eles ir adiante. Agora, preste bem atenção numa coisa. Jesus mandou os discípulos saírem para que ele ficasse um pouquinho com a multidão. Então, meu irmão, você como discípulo do Senhor, você como servo de Deus, muitas vezes é preciso você se afastar e ir para o meio do mar, enfrentar uma tempestade, para que Jesus ele tenha um particular com a multidão da tua casa. Jesus ele quer ter um particular com a multidão da tua casa. Jesus ele quer ter um particular com teu filho, com tua filha, com teu genro, com a tua nora, com teu neto, com a tua neta. Jesus ele quer ter esse particular, mas só que você estando em cima, ele não vai conseguir ter esse particular. Então por isso que é necessário muitas vezes você se afastar um pouco, você deixar um pouquinho Jesus com a multidão da tua família e ir para o meio do mar. E foi assim, meu irmão, que a Bíblia fala, que enquanto os discípulos estavam no meio do mar, Jesus estava tendo um particular com a multidão. Mas, veja, se os discípulos estavam no meio do mar e viu uma tempestade, vocês acham que Jesus iriam deixar eles perecerem?
E presta atenção no que diz no versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Ou seja, quando Jesus teve um particular com a multidão, logo em seguida Jesus fez o quê? Orou e foi ter um particular com os discípulos. Então creia, meu irmão, que a tempestade que você está passando, é preciso você se afastar um pouquinho. Para quê? Para que Jesus tenha um particular com a tua família, para que Jesus tenha um particular com teus familiares, para que depois ele possa vir se apressar em te socorrer. Porque se ele te enviou, se você está passando por uma tempestade, se ele te enviou para o meio do mar, creia que você não vai perecer, ele vai vir apressadamente te socorrer por cima do mar, em nome do Senhor Jesus. Então, confie no Senhor, confie no Senhor, e muito cuidado onde você tem ido. Veja, eu puxei só um gancho puxado para a família, mas o lugar que você tem ido nem sempre é uma casa de um familiar teu, a casa de um parente teu. Você sabe o lugar que você tem ido, você sabe o lugar que você tem frequentado. Ah, mas está na pandemia, está tudo fechado, que lugar eu devo ir porque eu tenho ficado em casa? Muitas vezes você não sai fisicamente, mas você sai aqui, ó. Sua mente viaja para muitos lugares. Então cuidado para onde você tem viajado, cuidado por onde você tem andado, cuidado por onde os teus pensamentos ele tem feito voltas. Então tenha muito cuidado, porque é nessas voltas que você pode acabar se perdendo, meu irmão. É nessas voltas que você pode acabar se perdendo, minha irmã. Então muito cuidado nos seus pensamentos. Muito cuidado, a palavra de Deus diz assim, ó, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, nisso pensai. Então tenha muito cuidado nos seus pensamentos, porque os teus pensamentos eles vão te levar a uma viagem, e nessa viagem você pode acabar se perdendo no caminho. Então tenha muito cuidado, vigie por onde você tem andado, vigie por onde tem ido. E mais uma vez eu repito, o lugar pelo qual você tem andado, o lugar pelo qual você tem ido, pode não ser o causador do teu mal, mas pode estar atrapalhando você receber uma grande bênção. Vamos voltar lá novamente para Marcos. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 26, novamente, ele diz assim, ó, e mandou Jesus embora para a sua casa, ou seja, cuide da sua casa, cuide da sua casa, cuide da sua casa. Muitas vezes você tem os seus problemas, muitas vezes você tem suas necessidades, muitas vezes você tem o seu marido, muitas vezes você tem a sua esposa para cuidar. E muitas vezes você está deixando de cuidar do teu marido, você está deixando de cuidar da tua esposa para cuidar de algo que é de alguém. Meu irmão, muito cuidado com a palavra de Deus, porque o diabo ele usa a palavra para tentar nos enganar. Como assim usar a palavra para tentar nos enganar? A palavra de Deus fala que a gente deve fazer o bem, não é verdade? E muitas vezes o inimigo coloca essa palavra no seu coração para a gente fazer o bem, primeiro para os de fora, para depois fazer para o de dentro da nossa casa. E a gente acaba errando feio, porque a palavra de Deus fala que aquele que não busca pelos seus, principalmente pelos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então se você tem que cuidar de alguém, meu irmão, cuide primeiro do da sua casa, para depois você cuidar dos que estão na rua, para depois você cuidar dos que estão de fora. A palavra de Deus fala aqui também no Evangelho de Marcos, que uma certa mulher, ela foi o caminho todo gritando, Jesus, Jesus, minha filha está em casa terrivelmente endemoniada. Mas a palavra de Deus fala que Jesus não falou nada até então. E ela continua dizendo, e os discípulos se irritam por certo momento e falam assim, mestre, não te importa, despede logo essa mulher. E Jesus ficou calado até então. E a palavra de Deus fala, deixa bem claro, diz assim, ó, e chegando em casa, Jesus depois que chegou em casa, que Jesus foi falar com a mulher. E Jesus olhou para a mulher e falou assim, ó, não convém dar ao pão dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher falou assim, ó, bem falaste, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas dos seus senhores, das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então veja, Jesus ele não estava trazendo para nós um ensinamento egoísta, ele estava ensinando para nós o ensinamento certo. Qual o ensinamento certo? Que nós devemos cuidar primeiro dos nossos, para depois cuidar dos de fora. E muitas vezes a gente tem invertido esse papel e temos cuidado mais os de fora do que os da nossa casa. E fazendo isso a gente tem negado nossa fé. E temos nos tornado pior do que o infiel. E é por isso que a bênção do Senhor muitas vezes não tem nos alcançado. Por quê? Porque o lugar que a gente tem ido, o lugar que a gente tem cuidado mais daquele lugar do que da nossa casa. A gente tem cuidado mais da casa de um filho, de uma filha, de um genro, de uma nora, do que da nossa própria casa. E é isso, meu irmão, que tem afetado a bênção do Senhor chegar até nós. Porque veja, mais uma vez eu deixo bem claro,
o lugar pode não ser o causador do mal, mas o lugar pode atrapalhar a tua bênção. Então, se você tem que cuidar de algo, meu irmão, cuide primeiro dos teus, cuide primeiro dos da tua casa, cuida primeiro da tua casa, cuida primeiro da tua vida, para depois você cuidar dos de fora. Porque vamos ler aqui em Marcos novamente, capítulo 8, versículo 26, ele diz assim, ó: e mandou Jesus embora para a sua casa, e recomendando, lhe disse, não entres na aldeia. Ou seja, se Jesus recomendou aquele homem não voltar para a aldeia, foi porque o homem estava com vontade de voltar para a aldeia. Então, meu irmão, eu sei que a vontade que você tem é ajudar, eu sei que a vontade que você tem é cuidar, eu sei que a vontade que você tem é fazer o bem, mas, meu irmão, faça o bem primeiro para os da sua casa. Mais uma vez eu repito, isso não é um pensamento egoísta, isso é um pensamento sábio, para que você, fazendo isso, a bênção do Senhor possa te alcançar. Porque veja que sério fala lá em Timóteo, aquele que não busca pelos seus, principalmente pelos da sua família, pelos da sua casa, negou a fé e é pior do que infiel. Então, não seja tido como pior do que infiel. Não seja tido como aquele que não busca pela sua casa, como pela sua família. Seja tido como aquele que busca pelos seus e principalmente pelos da sua casa, e você vai ver que muita coisa vai mudar em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, afasta o teu pé um pouquinho da casa do teu próximo, afasta um pouquinho o pé da casa do teu vizinho, da tua vizinha, afasta um pouquinho o pé da casa do teu filho, da tua filha, do teu genro, da tua nora, afasta um pouquinho o pé, porque deixa Deus ter um encontro ali com eles. Aí muitas vezes fala assim, mas se eu não cuidar, quem vai cuidar? É aí que está, meu irmão. Vou citar um exemplo aqui, exemplo que eu quero consertar esse celular de alguma maneira. E você é uma pessoa que tem uma assistência técnica de celular. E eu falo, conserta esse celular para mim. E você, quando vai pegar no celular, eu fico segurando o celular. Você vai ter como consertar? Não. Por quê? Porque eu estou segurando ele de todo jeito. Da mesma forma é você e Deus. Quando você fala assim, Senhor Deus, cuida da minha família, você não pode, meu irmão, ficar segurando com o pensamento de que se eu não cuidar, quem vai cuidar? Porque se você está colocando na mão de Deus, creia que Deus vai cuidar. Porque veja, os discípulos deixaram a multidão, como a gente viu lá em Mateus 14. Os discípulos deixaram a multidão, mas deixaram a multidão com quem? Com Jesus. E Jesus teve um particular com aquela multidão. Então creia que você deixando tua família na mão do Senhor, eles terão um particular com Jesus. E a obra de Deus será feita na vida deles. Mas se você ficar o tempo todo em cima, o tempo todo se preocupando, você vai atrapalhar o agir de Deus. Você vai atrapalhar o agir do Senhor na sua vida. Então, meu irmão, deixa Deus agir, porque a palavra de Deus fala, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Veja, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, assim diz o Senhor, meu irmão. Então você não tem que se preocupar com aquele pensamento de que se eu não cuidar, quem vai cuidar? Se eu não cuidar do meu neto, quem vai cuidar? Se eu não cuidar... Claro, tem casos e casos. Tem casos e casos, eu não estou generalizando, mas você sabe essa palavra que está indo para você. O Espírito Santo, meu irmão, ele está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Não é eu, não é o ministro Romero que está te convencendo, é o Espírito Santo que está aí convencendo teu coração. Veja, tem casos e casos. Tem casos e casos. Então você sabe se é com você ou não. Você sabe se o que você tem que fazer, o Espírito Santo de Deus está te falando agora, o que você deve ou não fazer. Então você tem que cuidar, meu irmão, principalmente da tua casa, da tua família. E fazendo isso, a bênção do Senhor vai te alcançar. Porque não foi por acaso que Jesus mandou aquele homem voltar para casa. Não foi por acaso. Então, cuida primeiro dos teus. Cuida primeiro da tua casa, que você vai ver que Deus ele vai te abençoar poderosamente. E aí você vai ver. Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. E aí as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Então permaneça firme no propósito de Deus, permaneça firme na presença de Deus e você vai ver que tudo vai mudar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração, medita nela. Eu quero que você ouça essa palavra e medite nela e reflita sobre a sua vida e como você tem vivido e o que você tem feito, pelos lugares que você tem andado. Mais uma vez vou repetir para a gente finalizar essa palavra. O lugar, meu irmão, ele pode não ser o causador do mal, mas o lugar pode estar atrapalhando a bênção do Senhor chegar até você. Então tenha muito cuidado por onde você tem ido, fisicamente e mentalmente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus fale poderosamente ainda mais ao teu coração, que o Espírito de Deus possa falar ainda mais com você
em nome do Senhor Jesus. Amém? Aproveitando também, meu irmão, eu queria falar com você, meu amigo dizimista, você, meu amigo ofertante, você que é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, você que tem sempre honrado ao Senhor, você que tem sempre feito aquela palavra se cumprir, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que nela haja mantimento. Então, meu irmão, permaneça firme na sua fidelidade ao Senhor. Aí na tela, nesse momento agora, vai estar aparecendo para você as 6 contas de nossa igreja. São elas as contas do Banco do Bradesco, são elas do Banco Itaú, a do Banco do Brasil, a da Caixa Econômica Federal, a do Santander e também o Pix. Se você deseja fazer uma transferência ou depósito, você aí tira um print ou então anota no papel as contas para que você possa fazer a transferência, para que você possa fazer aí para devolver os seus dízimos e as suas ofertas em nome do Senhor Jesus. Lembrando, seja sempre fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, que Deus ele vai te honrar cada vez mais. Eu irei falar aqui rapidamente as nossas contas, a começar da agência do Banco do Bradesco, que é a 3378, e a nossa corrente é a 51, a conta corrente é 51 238, dígito 9. A agência do Banco Itaú é a 0406 e a conta é a 76526, dígito 3. A agência do Banco do Brasil é a 0472 e a nossa conta corrente é a 56098, dígito 7. A Caixa Econômica Federal, a nossa agência é 0221 e a nossa operação é a 003. A conta corrente é a 772627, dígito 5. O Banco Santander é o 3795, a agência, e a conta corrente é a 013 002392, dígito 4. E o Pix é doacões@igd.com.br. Mais uma vez, doacões@igd.com.br. Feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai enviar para o nosso número do WhatsApp, o WhatsApp da nossa Igreja de Brasília Teimosa, que também está aparecendo para você aí na tela. Nosso DDD é 819-9929-2191. 99929-2191. Repetindo mais uma vez, 99929-2191, para a glória de Deus. Então, meu irmão, guarda essa palavra no teu coração. Você também pegou nossas contas. Seja fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, que Deus ele vai te abençoar poderosamente. E lembre-se, cuide principalmente dos seus, da sua casa, da sua família. E você vai ver que Deus ele vai mudar a tua vida completamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, cuide do teu lar. Cuide do teu lar. Cuide do teu lar, que você vai ver que Deus ele vai te abençoar poderosamente, de uma maneira extraordinária em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez vou repetir, o lugar ele pode não ser o causador do mal, mas ele pode estar atrapalhando a tua bênção. Então seja fiel a Deus em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aí, pega o teu copo com água, pega o teu documento, pega a tua peça de roupa, pega aquilo que você quer apresentar diante de Deus nesse momento, porque nós iremos finalizar a nossa transmissão. E antes da gente finalizar, eu queria fazer uma oração por você, para que juntos nós possamos orar, para que juntos nós possamos clamar, porque a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então pega aí o teu objeto que você quiser apresentar diante de Deus, em nome do Senhor Jesus, porque é momento de oração. É momento de oração. O consagrado homem de Deus ora por você. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse momento, Pai, eu te apresento cada pessoa que acompanhou essa transmissão, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, de uma maneira poderosa e extraordinária, visitá-los nessa noite. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer maravilhas e milagres e prodígios na vida de cada um deles. Meu Pai, que eles possam, meu Deus, cuidar primeiro, Senhor Deus, da sua casa, da sua vida, para depois, ó Deus, quererem ajudar o próximo, meu Pai. Porque, meu Deus, muitas vezes nós estamos querendo ajudar os outros e esquecemos de nós mesmos. Muitas vezes, ó Deus, nós queremos ajudar demais alguém e acabamos esquecendo da nossa casa. Então, meu Deus, dá sabedoria a essa pessoa de como agir. Dá sabedoria, meu Pai, a essa pessoa de como se portar. Dá sabedoria a essa pessoa, meu Deus, de como se comportar no meio das circunstâncias, meu Pai, para que o Teu nome, meu Deus, venha a ser glorificado e exaltado através da vida dela. Meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento, meu Pai,
cada pessoa, cada documento, cada objeto que está sendo apresentado por elas. Meu Deus, que toda obra do maligno, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, que como ministro da Tua palavra, meu Pai, eu me levanto agora contra todo mal, contra toda ação do inferno, contra toda maldição lançada sobre a vida dessa pessoa. Eu quebro e paraliso agora toda ação do inferno em nome do Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que a bênção do Senhor, ela é maior do que toda e qualquer maldição, e é na autoridade do nome do Senhor Jesus que eu paraliso todo mal, toda enfermidade, toda obra de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra que foi lançada sobre a vida dessa pessoa. Eu digo agora que todo mal, em nome do Senhor Jesus, o mal saia para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu também te apresento nessa noite, meu Deus, o copo com água. Que o Senhor, meu Deus, possa ungir, meu Pai, consagrar cada molécula, cada partícula dessa água. Que o Senhor possa pôr o teu fogo, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, agir poderosamente nesse ato de fé. Meu Pai, que essa pessoa tomar essa água, meu Deus, que toda enfermidade que seja na vida dela caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que quando ela lavar, meu Deus, esse ferimento venha secar para a honra e glória do teu santo nome. E o teu nome possa ser glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Pai, abre a mente dessa pessoa, dê o entendimento de como usar essa água para a honra e glória do teu santo nome. Pai, eu consagro a ti essa água para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, povo de Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, tua casa poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui, deixando mais uma vez o nosso endereço. O nosso endereço do nosso ponto de pregação é na rua Dagoberto Pires, número 318, ao lado da padaria Vila do Trigo, no bairro da Brasília Teimosa. Então venha estar conosco, nós estamos ali todas as terças e quintas às 19 horas e aos domingos às 3 horas da tarde. Então venha estar conosco em nome do Senhor Jesus. E até a próxima, na sexta-feira nós voltamos com mais uma transmissão para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus. Tchau!